Fala, meus amigos, fim de jogo. O Flamengo tem mais uma derrota aí no Brasileiro e agora perde a liderança para o Palmeiras. Jogo em Salvador, Flamengo 0, Bahia 1. O horrível Bahia, com campanha nefasta no Brasileiro, consegue vencer o Flamengo, como tinha também conseguido vencer o Palmeiras. Agora líder do campeonato. O Flamengo fica na vice-liderança perigosamente no momento perigoso do campeonato, faltando poucas rodadas. A situação se complica muito para o time do Flamengo depois dessa derrota de hoje, tendo em vista que já tinha empatado os últimos 3 jogos, deixou 9 pontos, né? Então a coisa ficou muito complicada. Porém, ainda há alguns jogos para serem feitos. O Flamengo tem confronto direto com o Palmeiras e a gente agora tem que torcer para tropeços, né? A gente que dependia só da gente, agora a gente tem que torcer para o tropeço do Palmeiras e de repente até do Cruzeiro. Não há muito o que comentar na partida de hoje. O Flamengo perdeu logo o Danilo no início do jogo, foi juvenil no lance. O último homem da linha de zaga entrou com o pé em cima, foi expulso. Há quem diga que não foi para expulsão, enfim, não importa. E o fato é que o time do Flamengo sentiu o golpe dessa expulsão, o que é estranho para tantos jogadores experientes em campo, e o time deu uma desarrumada total. O Flamengo tecnicamente hoje mal, com muitos jogadores errando passes assim fáceis. Um Ayrton Lucas péssimo, Arrascaeta deu um passe lá para o Samuel Lino, quando já tinha um a menos em campo. Samuel Lino péssimo, né? Nem tentou cavar, perdeu, que seria de repente 1-0, que mudaria muito a partida. De fato, o Flamengo depois só foi ofender lá o gol do Bahia no final do segundo tempo, numa falta cobrada pelo Luiz Araújo, que o Léo Ortiz atacou o espaço e chutou, mas chutou em cima do goleiro. Flamengo muito mal, irreconhecível no jogo de hoje, repito, bagunçado taticamente. Felipe Luiz ainda, quando tem um jogador expulso, na minha opinião, ele mexeu mal, porque ele manteve o Samuel Lino, quando deveria ter mantido o Pedro e não tirado o Pedro, porque Pedro seria esse cara para segurar a bola, o pivô. O Flamengo precisaria desse tipo de jogador. Ele tira o Pedro e deixa o Samuel Lino, que mais uma vez fez uma partida horrorosa. Então, para mim, o Felipe Luiz já errou. Colocou o Cleiton, o garoto Cleiton, que foi o responsável pelo lance do gol do Bahia, porque foi disputar uma bola fora da área ali e perdeu na moral, perdeu na vontade. Ainda ficaram reclamando do árbitro, para mim não teve absolutamente nada. E aí, vocês que me conhecem aqui, repetidamente eu falo que o Cleiton sentiu o jogo. Depois cometeu lá um outro erro, que quase saiu o segundo gol do Bahia, até se recuperou lá numa bobeira do Rossi. Sentiu o jogo, o garoto Cleiton. Por que ele sentiu? Porque o Cleiton, como eu venho falando, assim como outros jogadores da base, deveria ter mais oportunidade nos estaduais, deixar ele errar, deixar ele pegar confiança, e o próprio Flamengo saber se é jogador para o restante da temporada ou não. Mas o Flamengo vem adotando esse modus operandi que eu sou contra, de não dar maior aproveitamento para os jogadores da base desde o início da temporada, utilizando o estadual principalmente para isso. Porque aí a gente pega um jogador que quase não tem jogo, quando entra numa parada dessa, como foi hoje contra o Bahia, tenso, o cara sente, o garoto novo sente. Então, eu sempre faço questão de chamar a atenção da diretoria para isso. É preciso mudar, é preciso deixar os garotos entrarem. Colocou o Alacian mais uma vez numa podre. E o que aconteceu com o Alacian hoje? Foi reclamar com o quarto árbitro, tomou um amarelo. No lance seguinte, foi para cima do lateral Gilberto lá numa jogada, deixou o braço, expulso. A culpa não é dele, a culpa não é do Cleiton, a culpa não é do Alacian, a culpa é do Flamengo.
que não matura os seus jogadores da base como deveria, como outros times fazem. Olha o Ryan do Vasco lá, que joga sempre no Vasco. Hoje resolveu o jogo para o Vasco. O Flamengo não. O Flamengo fica dando sempre mais espaço para os cascudos, para os medalhões, e deixa o sub-20 lá, ó, para ser usado normalmente numa fria. Essa é que é a realidade. Isso não é privilégio do Felipe Luiz e da atual diretoria. Essa filosofia, ela já está no Flamengo há muito tempo, desde as outras gestões passadas. Eu sou um cara que bato sempre nisso. Enfim, difícil falar do jogo. Não teve praticamente jogo. Depois o Flamengo ficou com 2 a menos, ainda na metade do segundo tempo. E ainda teve lá a audácia de quase o Léo Ortiz fazer o gol do empate. Mas o time já estava sem pernas, o time estava todo esfacelado em campo, assistindo ao Bahia virar jogo, tocar bola no ritmo de treino. Então, uma derrota por todos esses aspectos aí que eu citei, vexatória. Vexatória para um time como o Flamengo. E olha, confesso a vocês, ainda não vou dar por terminado o Campeonato Brasileiro. Mas vai ficar muito difícil tomar esse título do Palmeiras, ainda mais que no jogo de hoje a gente viu uma vergonha da arbitragem lá no Morumbi. O São Paulo foi garfado, tungado, roubado, assaltado no Morumbi. Quando estava 2 a 0, não deram um pênalti que seria 3 a 0 São Paulo. E também não expulsaram o Andrés Pereira numa entrada desleal por cima no menino Marco Antônio. Então, somando isso tudo, se o Flamengo não tiver vergonha na cara e fizer a parte dele, realmente as coisas vão ficar muito difíceis. Uma coisa não isenta a outra. A bizarrice dos jogadores do Flamengo hoje, principalmente do seu Danilo, a baranga do jogo, perna de pau disparado. Hoje nós não tivemos nem craques, nem tem como elencar ninguém, mas também a gente tem que prestar atenção na disposição do time, como ele entra, que ultimamente não tem entrado com vontade, e também de olho aberto no que está acontecendo no futebol brasileiro em termos de arbitragem. Um abraço a todos, me sigam aqui, Identidade Rubro-Negra. Tamo junto, um abraço, Gustavo Gério. Valeu.